Olá a todos que me assistem. Meu nome é Amanda e eu vou apresentar aqui um artigo chamado A Prática com Projetos e Sua Aplicação. Então, introdução. Na sociedade contemporânea, nós observamos inúmeras transformações, principalmente quando comparada às sociedades anteriores. Mas a escola, ela não apresenta essas mudanças, essas transformações, ela não acompanha a mudança da sociedade. Muitas vezes ela permanece engessada em práticas antigas. E sendo assim, ela propõe práticas que são inadequadas aos jovens atuais, porque essas práticas atendiam jovens de outras épocas, necessitando então de novas metodologias que transformem o ensino. E a prática com projetos, ela é uma metodologia que vai trazer essa transformação e inovação que a educação tanto necessita. Ressalto também que aqui será apresentado a prática efetiva com esse projeto, é a realização desse projeto em uma instituição de ensino. Então, a prática com projetos. O que é essa prática? Como ela é realizada? Quais as características e quais os seus fundamentos? Então, inicialmente, nós temos aí nas instituições de ensino a concepção tradicionalista. Na grande maioria das instituições, a concepção tradicionalista. O que vem a ser essa concepção tradicionalista? Bom, ela é caracterizada pela ênfase demasiada no educador. Ou seja, o professor é o protagonista do ensino. E há uma ênfase excessiva nele. Ele é caracterizado como detentor de todo o conhecimento, não havendo outra fonte a não ser ele de saberes. E o que isso traz, consequencialmente, são alunos passivos, alunos que não participam da construção do próprio conhecimento. Já a prática com projetos, ela vai se opor a isso. Por quê? Ela vai trazer essa participação do aluno e essa interação com o conhecimento. Ele vai desenvolver as próprias instruções, os próprios saberes. Então, uma característica principal dessa metodologia seria esse desenvolvimento de situações e circunstâncias que auxiliam na resolução de conflitos. O professor vai desenvolver situações para que o aluno tenha capacidade de construir o seu conhecimento. Ele contempla, então, esse desenvolvimento cognitivo do educando, contrapondo essa reprodução anteriormente que eu mencionei de modelos, essa memorização de conteúdos, que era vista na educação tradicionalista. Então, nós vamos observar aí no projeto suas etapas, e são etapas que não podem ser transpostas. Então, a primeira etapa é o diagnóstico. Esse diagnóstico é essa identificação da realidade identificada na instituição de ensino. Então, o professor vai observar essa instituição e analisar essa realidade identificada aí dentro, buscando a essencialidade e os interesses dos alunos, para trazer, então, contextos que sejam significativos, contextos que sejam de acordo com a vida desses alunos, para que eles entendam a necessidade de estudar aquele contexto, aquele conteúdo. E essa etapa ela vai estruturar as razões para a definição do tema. Então, vai ser definido posteriormente um tema, e essa etapa vai estruturar os motivos da estruturação desse tema. A problematização é uma etapa fundamental e muito importante, porque vai haver essa problematização, surgindo assim uma indagação ou um conflito. E ele vai evidenciar essa busca por uma resolução, porque o projeto ele fundamenta exatamente nisso. O fundamento principal do projeto é um conflito, é um problema, uma pergunta, que surge a partir de um tema. A etapa seguinte é esse desenvolvimento. Então, sequencialmente, vai ser proposto o desenvolvimento e vai ser estabelecido o quê? As estratégias. Então, nessa etapa, vai ser estabelecida essas estratégias
para a realização das pesquisas. Porque, com certeza, um projeto vai envolver pesquisa para que o aluno possa trazer para dentro de sala de aula o conteúdo, e não somente o professor. Então, a participação dos estudantes desenvolve esse interesse na pesquisa e no conhecimento, e vai instrumentalizar a formação continuada, que é essa formação em que o aluno tem um interesse em estudar, ele busca o conhecimento. Ela não acaba ali na escola, porque é algo intrínseco do aluno, ele tem essa necessidade de buscar o conhecimento. Então, nesse período, vão decorrer as discussões e debates, e vai ser consolidado as reflexões e compartilhamento dos resultados das investigações. Então, os alunos eles vão compartilhar os resultados das suas investigações com seus colegas, desenvolvendo assim reflexões e tendo a oportunidade de se deparar com as reflexões e opiniões dos seus colegas. O professor ele tem um papel importante porque ele vai coordenar e esclarecer indagações aos discentes, demonstrando a ênfase da participação em uma perspectiva ativa, como eu disse anteriormente. Ao invés de ser um mero espectador da sua aprendizagem, o aluno vai estar participando, ele vai estar construindo o próprio conhecimento. Isso é o que o torna significativo. E vai estar estruturando a sua própria aprendizagem. A síntese, que é a etapa seguinte, ela vai ser também chamada de apresentação, justamente por isso, porque é a etapa respectiva a essa concretização dos saberes em que o aluno compreendeu e dos conhecimentos que foram transformados, porque o aluno não só aprende, mas ele também transforma conhecimentos que ele já conhece, que ele já compreende. O educando realiza, então, a exposição dos seus resultados, contemplados em toda a pesquisa, compartilhando suas percepções. Então, ele vai realizar essa concretização do saber, de tudo aquilo que foi pesquisado, de tudo aquilo que foi compartilhado com os colegas, ele vai concretizar e consolidar nesse momento da síntese. A avaliação. A avaliação é uma etapa importante, porque, em geral, nesse método tradicionalista, é feita uma prova e o aluno tem que comprovar tudo que ele sabe, ou seja, tudo que ele decorou, tudo que ele memorizou em uma prova. Já no projeto, vai vir aí uma concepção diferenciada, porque o aluno ele não vai comprovar por meio de uma prova, ele vai ser avaliado em todo o processo, desde a sua interação inicial com os colegas e com o tema, até a apresentação e registro daquilo que ele compreendeu. Então aí a diferença já está aí também, né? Porque ao invés dele provar em uma prova ali, em um papel, escrever o que ele memorizou, o professor vai observar do começo ao fim o comportamento desse aluno, para que ele possa compreender ali o que realmente o aluno aprendeu. Então, aí nós temos algumas considerações em relação ao projeto. Ele se caracteriza principalmente por uma percepção democrática. Essa democracia, ela vem dessa participação de todos. E ela desenvolve o interesse do educando. Essa participação no processo de elaboração das etapas, principalmente, oportunizando uma formação da criticidade. Então, o aluno ele vai ter uma oportunidade de desenvolver a sua crítica, de desenvolver a sua opinião, de se desenvolver cognitivamente. Porque ele não vai estar simplesmente memorizando modelos ou reproduzindo algo que já está ali. Ele vai estar criando algo novo, a sua percepção e a sua interpretação sobre aquele conteúdo. Ou seja, o seu pensamento crítico. Destaca também algumas competências sociais, devido a essa interação. E a escola tem que preparar para a sociedade. Então, o projeto traz esse desenvolvimento dessas habilidades sociais tão necessárias no cotidiano dos estudantes. Principalmente por essa interação, né? O professor tem um papel muito importante, principalmente porque agora ele já não é mais o centro da sala, ele já não há mais uma centralização no professor. Então, ele vai trazer essas práticas reflexivas, ele traz desafios,
O professor vai instigar os debates, ele vai orientar as pesquisas, as discussões, ele vai buscar recursos para otimizar a busca e o aprimoramento dos saberes dos estudantes. Então já é diferente, porque o professor ele vai considerar aquilo que o aluno já sabe. Enquanto antigamente o aluno era visto como uma tábua rasa, algo vazio, não tinha pensamento nenhum e seria acrescentado conhecimento em sua mente na escola. Aqui não. Aqui o professor vai usar esses conhecimentos dos alunos para buscar recursos que edifiquem o seu conhecimento e a sua busca. Então o professor ele vai ser esse norteador. Ele não vai trazer mais aquela autoridade que ele trazia antes nas aulas tradicionalistas. Então ele vai ter esse papel de instigar, de incentivar a pesquisa e de trazer essa conscientização da necessidade da pesquisa. E, principalmente, uma característica principal que deve ser enfatizada na perspectiva do projeto é que o professor ele não vai somente responder as perguntas dos alunos, mas ele também vai indagar. Por que ele vai indagar? Ele vai indagar para trazer essa curiosidade do aluno, para que o aluno tenha a necessidade de trazer o conhecimento, para que ele se sinta instigado. Então, ele vai instigar as investigações. Ele não vai só responder o que os alunos perguntam. Ele vai perguntar, indagar e motivar essa busca. Então, o projeto Matemática nas Profissões foi um projeto que eu desenvolvi e que eu apliquei numa instituição de nível fundamental. Então, eu notei nessa instituição que quando eu perguntava aos alunos em relação à utilização dos conceitos da matemática no cotidiano deles, ou no futuro profissional, como resposta eles me relatavam que o entendimento de operações básicas como multiplicação, adição, subtração, eram suficientes para a vida deles, que eles não necessitavam de nenhum outro conhecimento matemático no cotidiano. E não enxergavam isso, não visionavam a necessidade da matemática no dia a dia deles. Os alunos também não compreendiam as funções e características das profissões a que pretendiam se formar. Então, eu os indaguei quanto às profissões que eles pretendiam, as áreas que eles pretendiam se formar, se graduar, e muitas vezes eles não entendiam as funções desempenhadas, meramente por seguir parentes, e assim como apresentar uma grande parcela de alunos que não faziam ideia do que pretendiam se formar, ou não apresentavam nenhum interesse em uma graduação. Então, diante disso, e dessa incompreensão da necessidade da matemática, eu notei a necessidade do esclarecimento, a essencialidade do esclarecimento desse tema, surgindo então uma problematização. Aí eu trouxe para esses alunos novos diálogos. Conversei com eles, debati, indaguei e surgiram novos temas, novas indagações, e a partir disso foi possível trabalhar com eles essa área das profissões. E devido aos diálogos, eu compreendi quais as principais áreas e profissões a que pretendiam se formar. Foram necessárias intervenções, porque haviam muitas áreas em que não poderiam ser, infelizmente, consideradas, mas através das intervenções, através de muitos diálogos, chegamos a conclusões de determinadas áreas que seriam trabalhadas. Áreas em que eu necessitaria trabalhar com eles e trazer aí um desenvolvimento. Então, essas áreas seriam a medicina, o direito, a administração, a engenharia civil, a engenharia mecânica, engenharia de produção, enfermagem, arquitetura e farmácia. Para o meu espanto, muitos alunos não sabiam que existiam outras engenharias, acreditavam que haveria apenas engenharia civil. Já começou aí a ampliar o conhecimento prévio deles. Então, em seguida, eu busquei novos recursos para o esclarecimento da matemática do cotidiano deles. Eu busquei recursos e materiais para trazer uma aula
que debatesse aí a necessidade da matemática no cotidiano deles, visando então a conscientização dessa essencialidade da matemática na rotina, para ampliar esses saberes prévios deles, para que quando viesse a investigação do projeto, eles pudessem dispor de um maior recurso para poder pesquisar. E para que pudéssemos também desenvolver a pergunta. E a pergunta que foi desenvolvida após muitos debates, muita análise e muitas intervenções foi: qual a aplicação da matemática na profissão em análise? Então, eles teriam que me dizer qual a aplicação da matemática numa profissão que seria sorteada para cada grupo. Bom, então, prosseguimos para a construção das diretrizes do projeto. Foi construída junto com os alunos e eu levei eles à conscientização que essa pergunta somente não seria suficiente para uma pesquisa, que poderíamos trazer aí itens complementares para essa pesquisa. Então, após debates e diálogos, novas intervenções, chegamos aos seguintes itens: função desempenhada, faixa salarial, principais características, aceitação no mercado, os conflitos e os benefícios. Os discentes, eles se organizaram em grupos de aproximadamente 5 alunos. Houve uma variação aí. Ou haviam alunos em trios, haviam alunos em grupos de 4, mas não passavam de 5 alunos nos grupos. Deste modo, o trabalho se dividiu em etapas. A primeira seria a realização da pesquisa, buscando responder aos elementos que foram mencionados e principalmente a pergunta norteadora, porque essa pergunta é a base do projeto. Eles seriam depois conduzidos à sala de informática e à biblioteca para completar as investigações. E na segunda etapa, os educandos desenvolvem um trabalho manuscrito a respeito das considerações e interpretações. Aí eles foram um pouquinho relutantes, porque não estavam acostumados a trazer aí a reflexão deles sobre uma pesquisa, simplesmente copiavam, mas consegui desenvolver. Então, o terceiro estágio tratava-se de uma apresentação desses manuscritos para os demais grupos. Essa apresentação aí é para consolidar, para trazer essa concretização do conhecimento deles e também para expor para os outros grupos as profissões em que foram analisadas. Então, posteriormente à definição das estratégias e da busca das diretrizes, houve o sorteio das profissões. Então, eu percorri grupo a grupo, sorteando as profissões, para que cada grupo soubesse qual profissão seria trabalhada. Então, no questionário em que eu dispus para os alunos inicialmente, que eu desenvolvi um questionário, a fim de que eu pudesse comparar ao final do trabalho, do projeto, a percepção desses alunos quanto à matemática no cotidiano e as profissões em que foram trabalhadas. Se modificava aí a percepção e as opiniões deles. Então, quando eu apliquei esse questionário, eu pude observar a interação entre esses alunos. Eles buscaram compartilhar as opiniões deles e conhecer a percepção dos colegas. Então, houve aí um trabalho, uma interação entre os alunos para debater esse questionário que foi entregue na sala. Nas aulas subsequentes, decorreram as práticas previstas anteriormente. Eu conduzi os alunos à sala de informática para eles buscarem informações para a construção de suas argumentações, mediante os elementos de pesquisa em que foram estruturados anteriormente. E, de acordo com as práticas caracterizadas pelo projeto, ocorreu um manuseio de materiais e do espaço da biblioteca para a construção do manuscrito. Então, essa mudança aí de espaço, sair um pouco da sala de aula, utilizar a biblioteca corretamente, utilizar os meios de pesquisa, esclarecer a respeito da seleção de informações, das fontes confiáveis, das etapas de uma pesquisa, foram necessárias para intervir na orientação destes alunos no projeto. Então, ao final da semana letiva,
os estudantes consolidaram esses conhecimentos no processo, adquiridos nesse processo de construção do manuscrito, e compartilharam esses saberes com os demais grupos, apresentando assim as resoluções identificadas para os tópicos e ponderações que os desafiaram nos debates. Então, eles apresentaram não somente as respostas que foram exigidas aos elementos e à pergunta norteadora, mas reflexões sobre perguntas e indagações que surgiram nesses debates. Eles se sentiram instigados e buscaram conteúdos extras. Muitos estudantes também me surpreenderam porque eles trouxeram entrevistas com parentes e familiares que exerciam as áreas em que estavam analisando. Então, eles formularam entrevistas, desenvolveram essas questões das entrevistas e realizaram com seus familiares. E, para finalizar, eu solicitei que os alunos registrassem suas percepções quanto às apresentações, para oportunizá-los e a mim também o comparativo com o questionário realizado no início do projeto. Então, esses registros, eles me proporcionaram esse comparativo em relação à opinião deles, para que eu pudesse notar se houve uma transformação nessas percepções. Então, resultados e discussões. O projeto ele concretizou efetivamente a valorização do ensino da matemática para os estudantes. Então, pude observar que, de fato, os alunos compreenderam a necessidade da matemática no cotidiano deles, principalmente quando expliquei que, sem a matemática, o mundo em que eles viviam não seria possível. Eu solicitei uma situação, uma circunstância para eles onde não houvesse matemática. E eles perceberam que um mundo sem a matemática ele não existe. Então, também foi proposto essa projeção do futuro. Esses alunos eram alunos de 14, 15, até 16 anos. Muitos não tinham nem ideia do que poderiam se formar. E essa oportunidade de conceber novas profissões, de interagir com os colegas e de serem instigados pelas opiniões dos colegas, trouxe essa projeção do futuro. Então, eles poderiam buscar carreiras sólidas para o seu cotidiano, para o seu futuro, compreendendo a necessidade disso. Muitos alunos que inicialmente demonstraram a desvalorização dos conceitos matemáticos, eles mostraram ao final do projeto que compreenderam a necessidade da matemática, principalmente no registro final. Eu pude contemplar muitos alunos evidenciando diversos exemplos da necessidade da matemática, não somente no dia a dia deles, como para edificar e buscar uma profissão. Os diálogos estabelecidos com os discentes, em todas as etapas, proporcionaram a construção de um trabalho democrático. Aquilo que nós vimos ali no começo, falando da necessidade da democracia em um projeto. Então, nesse projeto eu concretizei e contemplei isso. Essa democracia, ela gera o interesse do aluno, porque ele participa, ele se torna ativo. E ela considera não somente as opiniões de todos, mas também as suas experiências. Então, eu pude contemplar e considerar também, não só as perspectivas desses alunos, mas as suas experiências de vida. O que estruturou esse interesse e o desenvolvimento cognitivo deles, esse desenvolvimento interpretativo, poder interagir com o conhecimento e interpretar as informações que foram dispostas a eles. O manuseio das profissões e indagações inerentes às caracterizações matemáticas no cotidiano dos educandos tornou a aprendizagem significativa, o que mais se busca atualmente no ensino, essa aprendizagem significativa, proporcionando a eles visionar esses conhecimentos encontrados na escola no seu cotidiano. Então, é o principal, mostrar para o aluno a necessidade daquele conhecimento de dentro de sala de aula no cotidiano deles. O projeto também
constituir os saberes além dos esperados, propondo interação com conflitos e a resolução desses conflitos. A comunicação dos educandos introspectivos, então aqueles alunos introspectivos, demonstraram interação com os demais colegas, a interpretação e seleção de informações dispostas nas redes de pesquisa, as etapas efetivas de uma investigação, a necessidade da colaboração em trabalhos em grupo. Então, não há prática social maior do que essa, porque o mundo lá fora é baseado nesse trabalho colaborativo. Competências de liderança. Muitos alunos assumiram a liderança de seus grupos, buscando informações, instigando os colegas e até mesmo explicando conteúdos para os seus colegas. E, principalmente, a expressão e elaboração de suas perspectivas quanto a um conteúdo exposto. Então, essa interpretação de um conteúdo, o aluno poder compreender o conteúdo e desenvolver uma opinião a respeito disso. Então, a análise comparativa dos questionários solicitados inicialmente, com as argumentações fundamentadas ao término do projeto, estabeleceram as transformações das percepções dos alunos. Então, aquilo que eu disse anteriormente, quando eu estabeleci esse comparativo dos trabalhos iniciais com os registros dos alunos, eu me surpreendi com essa transformação do pensamento deles, mostrando que talvez só necessitassem de alguém que os orientasse. Os alunos que não pretendiam se formar, eles expressaram interesse em diversas áreas apresentadas. Então, muitos alunos que não visionavam um futuro apresentaram interesse em muitas áreas e até mesmo pesquisaram a respeito dessas áreas como conteúdo adjacente àquele exposto. Então, a conclusão disso tudo aí. A metodologia do projeto corrobora as edificantes para as teorias ministradas em sala de aula, não somente como no exemplo do projeto supracitado, que dispôs a conscientização da essencialidade dos conteúdos matemáticos para o cotidiano dos estudantes e vida profissional, desenvolvendo interesse na disciplina e compreensão inerente à imprescindibilidade de seu estudo, como no manuseio de conteúdos e a grade curricular, proporcionando a efetiva participação do estudante na construção de sua aprendizagem, de modo a torná-la significativa, integrando as transformações da sociedade nas instituições de ensino. Sendo assim, a educação comprova-se apta a formar cidadãos para a sociedade que habitamos e contribuir para o progresso desta, com suas opiniões e elaborações de conceitos inéditos, propondo o aperfeiçoamento de novas comunidades e percepções. Então, o projeto trouxe tudo isso e comprovou tudo isso na sua prática. Ele trouxe essa transformação da escola, a transformação do ensino, a participação do aluno, a conscientização da necessidade do conteúdo matemático, o interesse do aluno. Então, ele trouxe toda uma transformação, toda uma mudança que era necessária no ensino. Trouxe toda essa modificação de perspectiva. O aluno ele se tornou interessado, ele trouxe essa possibilidade de um sujeito cidadão, da transformação e formação de um indivíduo cidadão, provando assim essa necessidade do trabalho com projetos dentro das escolas, não somente como algo esporádico, mas como uma mudança de perspectiva. Bom, pessoal, eu agradeço a todo mundo que tenha me assistido. Espero que o meu trabalho possa vir a acrescentar e agregar no conhecimento de vocês e espero que tenham gostado. Uma boa semana de pique a todos e até mais.